Boa noite, tudo bem, pessoal? Bem-vindos ao quarto dia da Maratona Gabarite Educação, concurso da Prefeitura de São Gonçalo, Magistério. Parabéns por vocês terem chegado até aqui, quarto dia da nossa maratona, né? Vocês estão aí pegando, anotando as dicas exclusivas que a gente está dando para esse concurso, para você se dar super bem. E quem está assistindo pela primeira vez, né, chegou aqui, né, se inscreveu hoje, chegou aqui, vocês podem assistir as aulas anteriores também, tá? A gente vai ficar o link. E para quem chegou de paraquedas, recebeu o link de algum amigo, não fez inscrição ainda, vou deixar aqui embaixo também o link para você se inscrever na maratona, tá? Porque amanhã tem mais, para ficar por dentro de tudo que acontece. O assunto que nós iremos abordar hoje é discursiva. Gente, a discursiva, ela é o terror de muitos candidatos, né? E lógico, não é por menos. A prova discursiva, ela pode, né? A prova discursiva, uma redação. Nesse caso, a prova é discursiva, mas como a gente vai ver, o texto que vai ser cobrado é uma redação dissertativa argumentativa, né? Um texto dissertativo argumentativo. E aí, esse é o terror de muitos candidatos. A gente sabe que é discursiva. Ou a redação, ela pode tanto elevar a sua nota, né? Fazer você subir várias classificações, como ela pode te detonar na prova. Você pode ter ido super bem na objetiva, não passar na discursiva e mal, e aí você acaba perdendo o certame. Então hoje a gente vai falar, eu vou falar para vocês um pouquinho como que vai ser essa prova discursiva para o concurso de São Gonçalo. E vou dar algumas dicas, né? As pessoas têm muitas dúvidas, às vezes o que colocar no texto, o que não colocar, como fazer se rasurar, então vou trazer essas dicas para vocês também. Então, quem não assistiu, só relembrando, né, antes de eu começar a dar as dicas, quem não assistiu os dias anteriores, assistam, né, porque tem os top 10 de língua portuguesa, né, comigo, tem as dicas de conhecimentos pedagógicos com a Fernanda Nascimento. Hoje, vocês estão vendo aqui, a gente vai falar sobre a discursiva, essa parte da estrutura do texto dissertativo argumentativo e do que pode ou não pode na hora da prova. E amanhã, gente, não percam, tá? Porque amanhã é uma complementação do que vocês estão vendo aqui hoje. Hoje a gente vê a parte de estrutura ligada à língua portuguesa, e amanhã vocês vão ver o conteúdo, né? Porque a discursiva de vocês já tem um tema que é políticas públicas na educação do Brasil, tá, gente? Então é isso, vamos lá? Vamos começar pelo edital. Então, vamos lá? Eu trouxe aqui o edital para a gente ler e entender exatamente tudo que é importante nessa prova discursiva, né, gente? Então, vamos lá. 9.2, da prova discursiva, segunda etapa. A prova discursiva de caráter eliminatório e classificatório será aplicada no mesmo dia da prova objetiva. Então, gente, cheguem na prova preparados para fazer as duas provas, tá? Tentem organizar o tempo ali de vocês para fazer a discursiva e a objetiva, será no mesmo dia. 9.2.2, somente serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos habilitados na prova objetiva e que atinjam a condição de classificados na prova objetiva até o limite de 3 vezes o número de vagas ofertadas, inclusive os quantitativos de cadastro reserva, conforme estabelecido por cargo no anexo 2, mais os empatados no total de pontos na última posição e de todos os candidatos com deficiência habilitados na prova objetiva, ficando todos os demais candidatos eliminados do concurso para todos os efeitos. Então, o que é isso, gente? Então, não basta passar na prova objetiva, tem que passar bem, tá? Tem que passar entre os melhores. Por exemplo, vamos supor que tenha 10 vagas, né? 5 vagas imediatas, 5 para cadastro reserva. O cadastro reserva conta, né? Ali está o quantitativo de cadastro reserva. Então, se a gente tem 10 vagas no total, serão corrigidas 30 redações. Aí, vamos supor que o 30º candidato tirou 60 na prova objetiva, né? Ele é o 30º, tirou 60, só que do 30º até o 40º também tirou 60. Então, o que vai acontecer? Até o 40º será corrigida, né? Porque como fala aqui, ó, inclusive quantitativos
de cadastro reserva, conforme estabelecido, mais desempatados no total de pontos na última posição. Então, se a última posição, né, tirou 60 e tiver mais 10, 15, 20 candidatos com essa mesma nota, eles também terão sua redação corrigida. Então, acaba sendo mais de 3 vezes o número, ok? Prova discursiva, deixa eu ver, já li essa parte, né? Prova discursiva para cargos de professor docente 2 e professor docente 2 de apoio especializado, tá? Aqui são os professores que vão fazer a prova discursiva. Docente 2 apoio especializado. Aí aqui, sobre a prova discursiva para cargos de nível superior, professor docente 1, bibliotecário, nutricionista, professor orientador pedagógico, professor orientador educacional e professor supervisor educacional. Tá? A prova terá, letra B, como valor máximo 100 pontos. Letra C, o candidato deverá redigir no mínimo 15 linhas e no máximo 40 linhas. E aí eu quero falar sobre isso com vocês, gente. Porque chega um candidato, escreve, até que tenha bastante conteúdo, 15 linhas, escreve 15 linhas, 15 tá bom, já deu. E o outro escreve 40. Quem vai passar com a nota maior, gente? Quem escreveu 40, né? Porque a pessoa que escreveu 40 linhas apresentou muito mais conteúdo, entendeu? Então, sempre que vem esses números aí, mínimo e máximo de linhas, eu sempre penso assim, num limite, num mínimo para a pessoa realmente escrever, um limite da prática, né? Então, assim, o mínimo é 15, o máximo é 40. Eu sugiro a vocês que não escrevam menos de 30. Escreva no mínimo 30 linhas. Porque em 30 linhas, vocês vão ver lá na frente, o texto é dissertativo argumentativo. Então, é um bom número para você fazer um bom texto, tá? Com 30 linhas você consegue fazer um bom texto. E quem, né, escreve bem, às vezes até precisa mais. Então, uns 35, mas assim, no mínimo 30. Tá, gente? Professora, mais 15, se eu escrever bem pra caramba com 15 e o outro com 40. Com 40 vai apresentar mais conteúdo. É que nem no Enem. O Enem você pode escrever no mínimo, eu sempre confundo, não me lembro se é 7 ou 8 linhas. Gente, com 7 ou 8 linhas não dá pra tirar nota 1000 na redação do Enem. A pessoa pode até tirar, não dá nem pra fazer uma estrutura direito da redação, né? Com introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, assim, vai tirar ali um 400, 300 e pouco, mas não vai chegar a 1000, entendeu? Aqui pode até tirar uma notinha melhor, mas a gente tá aqui estudando, lendo o edital, fazendo essa maratona para tirar 100, entendeu? Para tirar nota máxima. Então, vocês vão conseguir, é só estudar o tema, vocês vão ver, tá aqui, ó, letra D. O tema será sobre políticas públicas da educação no Brasil, observando os critérios de correção estabelecidos na tabela abaixo. Então, o tema é políticas públicas da educação no Brasil. Vai lá, pesquisa o que são políticas públicas, quais são as políticas públicas, treine possíveis temas, leiam sobre isso, que vocês vão conseguir escrever as 30 linhas, 35, se bobear vai precisar de mais linhas ainda. E lógico, falei aqui para você pesquisar e assistam também, né, a maratona de amanhã, porque a Fernanda Nascimento, ela vai complementar o que eu tô mostrando aqui hoje, né? Hoje a gente tá falando da redação, a estrutura da redação, como que vai ser, eu vou trazer umas dicas. E a Fernanda Nascimento, ela vai falar sobre políticas públicas da educação no Brasil. Então a aula de amanhã vai complementar a de hoje e você vai carregar muito conteúdo para essa prova, entendeu? Ela vai falar um pouquinho sobre as políticas públicas da educação, então se você não sabe direito, leu, não entendeu, você vai entender amanhã, tá? Então vamos ver quais são os critérios estabelecidos na tabela de correção. Deixa eu chegar para cá. Aqui, tá. Então, estrutura, vale 25 pontos. O que é estrutura? Deixa eu ler aqui. O conteúdo apresentado pelo candidato deve ser um texto predominantemente dissertativo argumentativo, devendo constituir-se de um conjunto articulado de ideias relacionadas ao tema proposto. Né? Então, vai analisar ali a estrutura, se você fez realmente um texto dissertativo argumentativo. Né? Tem que ter introdução, desenvolvimento, conclusão e tem que ter a defesa de uma ideia. Né? Você vai defender ali uma ideia de acordo com o tema. Né? De acordo com o tema você vai vai defender a ideia, vai fazer a sua proposta lá no final. Vamos supor que o tema seja, eu estou tentando pensar aqui num tema na verdade, né? Vamos supor que seja a valorização do professor, né? Fundeb,
né, que é um tema bem atual, um assunto atual aí, e políticas públicas para a valorização do professor, né. E aí você pode colocar lá se é a favor ao Fundeb, se é contra, por que ele tem que continuar sendo, né, para a valorização do professor, quais as dificuldades que o professor enfrenta, né, na sala de aula, questão de estrutura, questão salarial e a importância do Fundeb, enfim. Você vai defender a sua ideia ali. Então, é um texto que tem que ter introdução, desenvolvimento, conclusão, uma defesa de ideias, né, essas ideias serão... Você pode jogar a ideia já na introdução e cada ideia será defendida, né? Os argumentos, na verdade, os argumentos estarão ali no desenvolvimento. E na conclusão você vai, né, dar aquela retomada do que foi dito, fazer a conclusão e propor alguma coisa, né? Sugerir algo para melhorar, para resolver esse problema. Lembre-se de colocar uma proposta de intervenção, ok? Então vale 25 pontos. Conteúdo. Análise das ideias fundamentais do texto, observando a fidelidade ao tema proposto. Consistência e relevância argumentativa, progressão temática e senso crítico do candidato. E aí é o conteúdo, né? Tudo que você sabe sobre aquele assunto, né? Fidelidade ao tema proposto também, porque de repente cai aí, estou pensando nesse tema, né, políticas públicas e a valorização do professor. E aí você começa a falar sobre políticas públicas na educação básica, ou então de uma forma geral esquece de falar da política pública na valorização do professor, só coloca ali em um parágrafo. Então você está se distanciando do tema, não é uma fuga, né? Você vai ficar ali no assunto. A gente chama de tangenciar o tema, a pessoa fica no assunto, ela não está ali no tema específico, porque políticas públicas é amplo, ela sai do específico e fica ali no assunto, então ela vai perder uns bons pontos, tá? Então lembrem-se sempre, observem se vocês estão falando aquilo que o tema está pedindo. Fidelidade ao tema proposto, consistência e relevância argumentativa, né, gente? Tem que ter coerência, relevância, o argumento, não pode ser do nada, solto, né? Progressão temática, né? Você está escrevendo bem, e o senso crítico, né? Que aí tem ali a sua defesa, os seus argumentos. Então, o senso crítico do candidato. Expressão. Atenção máxima à contribuição ideativa do candidato, avaliando a sua adequação vocabular ao tema. Gente, eu vou pegar uma aguinha, porque eu já falei bastante. Então, expressão. Atenção máxima à contribuição ideativa do candidato, avaliando a sua adequação vocabular ao tema. Gente, adequação vocabular, né? Não vamos colocar gírias, palavrões, não vamos atacar ninguém, nenhum político, sem ataques, sem gírias, palavrões. Vamos escrever um texto texto, né, de uma pessoa profissional, que sabe sobre aquele assunto, né, que conhece, um vocabulário para um texto mesmo, não como se a gente estivesse conversando com um colega, mas como se fosse um artigo de opinião, um artigo científico. Então vamos adequar o vocabulário, né, ao que a gente está fazendo ali, que é uma prova de concurso público, ok? Vai valer 25 pontos. E correção formal, que é a parte da gramática, né? Ortografia, acentuação, propriedade vocabular, né? Usar um vocabulário aí mais rebuscado, morfossintaxe, pontuação, elementos de coesão, né? Ou seja, gente, concordância verbal, concordância nominal, pontuação, né? Se está correta, elementos de coesão, se você está usando da forma correta, se está variando elemento de coesão, por exemplo. Vamos pensar assim no mais, né? Mais de porém. Vou botar o porém, que fica diferente. Botar porém 10 vezes na redação, não. Coloca uma hora porém, outra hora contudo, entretanto, no entanto, entendeu? Vamos variar um pouquinho. Não vamos evitar ficar repetindo palavras e expressões. Então, ali nos elementos de coesão, você pode variar e usar uns mais rebuscados, né? Além do mais, em vez de você usar toda hora, você pode usar um ademais,
Destarte. Vejam os elementos aí mais rebuscados para vocês colocarem no texto de vocês. Tá, pessoal? Então aqui na correção formal é toda a parte de gramática mesmo, tá? Vale 25 pontos. Ok? Então 100 pontos no total. A prova discursiva para nível médio, né? Terá como valor máximo 100 pontos. O candidato deverá redigir no mínimo 15, no máximo 30 linhas. Então, o candidato do nível médio, né, no mínimo 15, no máximo 30, eu sugiro que você faça pelo menos 25 linhas, ok? 25, 26 linhas aí para ter uma boa redação e garantir uma nota 100 aí nessa redação, tá? C. O tema será sobre conhecimento específico do cargo, habilitação profissional, observando os critérios de correção estabelecidos. Então, o tema, conhecimento específico do cargo, habilitação, aí vocês têm que ver lá no cronograma. Cronograma não, na bibliografia, né? Quais os assuntos específicos do seu cargo que estão lá, que podem cair nessa redação. E aí os critérios de correção são os seguintes: não vai ter... O que não vai ter? Não vai ter a estrutura. Aqui não fala a discursiva, então não vai ser um texto dissertativo argumentativo. Provavelmente vai ser uma discursiva mesmo, com uma pergunta relacionada ao seu cargo específico e uma suposição, né? E você vai responder aquilo de acordo com o que os autores dizem, vai responder de acordo com os autores, responder aquilo que a banca quer ouvir, tá, gente? Cuidado para fazer, na hora de escrever coisas que não tenham nada a ver, ou ideias mais radicais, tá? Então aqui não é um texto dissertativo argumentativo, por isso que não tem a parte da estrutura, não vai te cobrar isso. Provavelmente é uma pergunta mesmo, só que uma pergunta que você vai ter que responder e desenvolver aí em 25, 30 linhas. E lógico, faz uma introdução bonitinha, e aí faz o desenvolvimento lá, respondendo a pergunta, desenvolvendo tudo, e faça uma conclusão também, né? Isso é importante, não é porque não é dissertação argumentativa que a gente vai fazer um texto qualquer. Todo texto tem que ter uma introdução e a gente tem que fechar o texto de alguma forma, tá? Então vai ter o conteúdo que vai valer 35, análise das ideias fundamentais do texto, fidelidade ao tema proposto, consistência e relevância argumentativa. Tá até falando de relevância argumentativa, né? Então, vocês vão ter que usar algum argumento aí sim, dependendo do tema. Progressão temática, senso crítico do candidato. Expressão também vale 35 pontos. Né? Atenção máxima à contribuição ideativa do candidato, avaliando a sua adequação vocabular ao tema, mesma coisa que eu falei lá, tá, gente? Correção formal é a parte da gramática, ortografia, acentuação, propriedade vocabular, morfossintaxe, pontuação e elementos de coesão. Ok? 9.2.5. Não será permitida nenhuma espécie de consulta, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações. A nota será prejudicada proporcionalmente caso ocorra abordagem tangencial, parcial ou diluída em meias divagações ou cópias de textos de provas. Lembra que eu falei para vocês? De repente o professor cai assim, políticas públicas e valorização do professor. Aí você começa a falar de políticas públicas e esquece de falar da valorização do professor. Isso é tangencial, caso ocorra uma abordagem tangencial, né? Você não falou do tema, você ficou só no assunto. Parcial ou diluída, né? E aí foi que eu falei pra vocês, de repente você só fala ali do professor num parágrafo, um pedaço, um terceiro. Tá pouco, né? E aí sua nota vai sendo prejudicada, entendeu? Tá, gente? Eu tô dando esse exemplo, mas não tô dizendo que vai cair esse tema, tá? É só um exemplo de tema. Na hora vocês vão ver o tema de vocês, sobre o que tá falando, sublinha o tema. Toda hora vocês olham para ver se vocês estão falando daquilo, se não estão indo só para a parte de políticas públicas aí, senão a nota vai ficar, senão vocês vão tangenciar o tema. Deixa eu ver aqui se ainda fala discursiva, fala.
O caderno de resposta da prova discursiva será desidentificado para correção, não permitirá qualquer identificação do candidato pela banca de correção da prova discursiva, que o corrigirá através de imagem virtual do mesmo, desidentificada, garantindo assim o sigilo do autor candidato. Na prova discursiva, o candidato somente poderá assinar em lugar, campo especificamente indicado, sob pena de anulação da prova e, consequentemente, eliminação do candidato deste concurso público. O Instituto Selecom fornecerá folha de rascunho do próprio caderno de questões na prova discursiva, tá? Então, vocês vão ter uma folha de rascunho para fazer um rascunho rapidinho. A folha de rascunho do caderno de questões será de preenchimento facultativo, não será lida. Gente, pode ficar tranquilos, tá? Será válida. Podem ficar tranquilos que o corretor nem tem acesso aos rascunhos, né? Só a folha definitiva mesmo. Não será válida em hipótese alguma para avaliação da prova discursiva do candidato. O candidato que entregar a prova discursiva com caderno de respostas em branco não será avaliado pela banca de correção e, consequentemente, será eliminado do concurso. O texto definitivo será o único documento válido para avaliação da prova discursiva. Gente, deixa eu ver aqui até onde vai falar da prova discursiva. Tá. Para ver se não fica muito grande, né? Mas vamos ler tudo que é importante. O espelho do caderno de resposta da prova discursiva do candidato será divulgado no site Selecom. Então, gente, olha só. Tá. Na mesma data de divulgação das notas e apenas durante o prazo recursal, não sendo permitido ao candidato levar a folha de rascunho da sua prova discursiva. Então, gente, eles vão divulgar o espelho da redação de vocês lá no site da Selecom, tá? Na data, tem que olhar lá no cronograma qual é a data. E aí, a partir desse espelho, se você achar que a sua nota foi injusta, você pode fazer o recurso, tá? E aí é importante que vocês procurem um profissional de letras, tá? Alguém que seja especializado aí em redação. Enfim, um profissional de letras para fazer a avaliação dessa prova, para saber se a nota foi justa ou não. E caso não tenha sido justa, entrem com recurso, tá? E aí, mas só dá pra gente fazer um recurso, né? O professor, quando ele está vendo a prova, quando ele vê a proposta para fazer essa análise. 9.2.13. A prova discursiva deverá ser manuscrita em letra legível com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, de material transparente, não sendo permitida a interferência ou participação de outras pessoas, salvo em caso a quem o candidato tenha sido deferido atendimento especial para a realização das provas nos termos do item 8 deste edital, né? No caso, pessoas com cegas, ou baixa visão, não sei direito, né? Só pessoas com deficiência. Aqui, gente, o que eu ia falar para vocês? Letra legível, tá? Não precisa ter letra linda, não. O importante é que a letra seja legível. Até agora não falou, não foi falado aqui só pediu uma letra legível, então provavelmente a letra pode ser cursiva ou letra de forma. Se você fizer letra de forma, é fundamental que você diferencie as maiúsculas das minúsculas, tá? Então, assim, até agora no edital não apareceu nada sobre letra. Então você pode usar a letra que quiser, mas no dia da prova é importante que você leia o caderno de provas para ver se ali tem alguma orientação. Pode ser que no caderno de provas venha a letra, só pode ser cursiva. Aí, se tiver lá, você tem que fazer cursiva. Mas aqui no edital só está falando que ela tem que ser legível, né? Então, eu acredito que isso não vai ser problema. Isso não é problema na maioria dos concursos, tá, gente? O único concurso, deve ter outros, mas assim, dos candidatos que eu corrijo redação, né? Que eu treino redação, a Marinha que exige letra cursiva, os concursos da Marinha. As outras forças, né, não, e Enem, carreiras policiais, concursos públicos, geralmente não também. Tá. Será atribuída nota 0 à prova discursiva que estiver em branco, cujo conteúdo versar sobre tema diverso do estabelecido, não obedeça à tipologia, tema e proposta da prova discursiva, estiver ilegível ou desenvolvida de formas de desenhos, versos, com espaçamento excessivo entre as letras, palavras e parágrafos, bem como em códigos alheios à língua portuguesa escrita ou em idioma diverso do português.
não for redigida com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, gente, é importante que seja para ficar boa na... Bom, não sei se é esse o motivo que eles pedem, mas enfim, na hora de escanear. F, cujo texto seja de todo ou em parte cópia ou plágio de outro autor, né, gente? E outra coisa, geralmente na prova de redação vem um texto motivador. Não copiem esse texto, gente, é só para motivar, para inspirar. Se você copiar metade do texto, e acontece, tá? Porque eu já corrigi redação de concurso, que a pessoa copiava, ou então copia um trecho, você vai perder nota. Você fez uma redação lá com 30 linhas, com 15 linhas, fez o mínimo, 15 linhas, 5 é cópia idêntica do texto motivador, perdeu, entendeu? Não vai ser contada. Escreveu 35 linhas, vai perder 5, então não façam cópia. Aqui fala, aqui na verdade acho que vai gerar, eles não vão nem considerar. Alguns concursos, quando é só uma parte copiada, eles eliminam as linhas ali. E a gente só corrige a parte que não é cópia. Mas aqui, ó, cujo texto seja em todo ou em parte cópia ou plágio do autor, de outro autor. Então, gente, mesmo que seja uma parte, já era, tá? Não faça isso. Se apresentar letra ilegível ou incompreensível, tá, gente? Façam uma letra legível, se esforcem para fazer uma letra legível. Porque se o corretor não entender a sua letra, a sua nota vai ser prejudicada. Se ele não entender algumas palavras, tá? Não a letra toda, não entender algumas palavras, ele vai ser prejudicado. Ele não sabe se aquela palavra está certa ou está errada. Tá? Letra H. Cuja redação tiver extensão em linhas grafadas inferior ao mínimo de linhas estabelecido ou superior ao número máximo estabelecido. Tá, gente? Então, tudo isso aqui vai fazer com que a nota seja 0, tá bom? Se vocês quiserem, leiam melhor depois. Minha gatinha tá miando, acho que ela quer sair aqui, deixa eu ver. Isso acontece, né, gente? Aula ao vivo, acontece esse tipo de coisa. 9.215. Será atribuído nota 0 à prova discursiva que for assinada fora do local apropriado ou apresentar qualquer escrita, sinal, marca ou símbolo que possibilite a identificação do candidato, né, gente? Nada de fazer símbolo. Às vezes você esquece, faz uma florzinha ali, né? Tá pensando no tema, faz uma florzinha. Não faça uma florzinha na folha, senão vai ser entendido como um símbolo para algum corretor amigo seu te dar a nota máxima. E aí você vai perder. Deixa eu abrir aqui pra gata. E aí você vai perder, né? Vai tirar, enfim, vai tirar 0. Vai perder a prova. A prova discursiva terá cunho eliminatório e classificatório, sendo eliminado do concurso público e considerado não habilitado na segunda etapa o candidato que não perfizer o mínimo de 50% do total de pontos, ou seja, 50 pontos que obtiver nota 0, ou que obtiver nota 0, né? 50 pontos, ou que obtiver nota 0. Deixa eu ver, que não perfizer o mínimo de 50%. Então, gente, olha só. Lembrando que não basta você tirar 50 para ter a sua redação corrigida, tá? Não, isso aqui já é depois da redação corrigida, tá? Viajei. Então, se você tirar menos de 50, você está eliminado, né? Não alcançou o mínimo obtido. Então, você tem que tirar no mínimo 50 aí na sua prova. E que obtiver nota 0 também já perdeu. Será considerado habilitado na prova discursiva o candidato que obtiver nota igual ou maior que 50%, né? Ou seja, 50 pontos. Os conteúdos programáticos referentes à prova discursiva estão constantes no anexo 5 deste edital. Será considerado para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto que foi escrito fora do local apropriado e indicado no caderno de resposta. Será desconsiderado, desculpa, bem que eu achei estranho, será desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto que foi escrito fora do local apropriado, indicado no caderno de respostas da prova discursiva. 9.2.20, caberá recurso ao resultado preliminar desta etapa, conforme previsto no item 14 deste edital. Ok, pessoal? Então, essa foi a parte do edital, né, que é importante a gente ler com todos os detalhes para a prova discursiva, mas não
acabem por aqui. Chegando lá, na hora da prova, você vai ler também o caderno de caderno da prova, para ver se tem alguma orientação extra para a prova discursiva, ok? Agora eu vou trazer para vocês umas dicas de redação, tá, gente? Então, pessoal, agora eu vou trazer para vocês algumas dicas importantíssimas, né, sobre a redação, dúvidas que as pessoas têm na hora de escrever, então a gente vai esclarecer aqui. Primeira, né, apresente grafia legível, de preferência letra cursiva. Caso escreva com letra bastão, lembre-se de diferenciar as maiúsculas das minúsculas, das maiúsculas. Já falei isso para vocês, né? Se você escreve com letra bastão, não há problema, até agora, pelo menos pelo que a gente viu no edital até agora, você pode escrever, desde que diferencie as maiúsculas das minúsculas e façam sempre a letra legível. 2. Evite rasuras, porém, quando rasurar, dê apenas um traço sobre o erro. Exemplo, borracha. Então, vocês estão vendo aí borracha com tracinho, né? Sobre o erro. Um risco, gente, não é rasurar, apagar tudo para o corretor não ler, não. É um risco e pronto, tá? Até porque se você fizer uma rasura, uma embolação ali, podem até considerar um sinal, tá? Aquele sinal que a gente não quer ser confundido para não tirar zero. Então escreva faça só um traço, o avaliador não vai considerar, não vai ser considerado, ele já sabe que é um erro, que você errou e depois escreveu da forma correta. Ele também não vai ficar analisando o que você errou, se você escreveu errado, não. Garanto para vocês, né, já corrigi durante alguns anos de redação para concurso e a gente nem vê, entendeu? Nem olha assim, viu que tá arriscado, já pula e vai embora, tá? A gente não fica analisando, não. Até porque tem muitas redações para corrigir. Mas assim, enfim, ainda que pare para analisar, ele errou isso, você escreveu corretamente na seguinte, a palavra seguinte você escreveu da forma correta e é isso que importa, isso que conta. Agora, em alguns concursos como o PAEI, essa forma aí é padrão, tá? Enem, concursos públicos, militares, Enem, vestibulares. Mas no concurso de PAEI veio uma forma que eu até considero antiga, né? Que é você errou, aí coloca uma vírgula, errou borracha, escreveu borracha, vírgula, digo borracha. Na prova de PAEI, professor adjunto de educação infantil, veio na capa do caderno de provas essa orientação. E aí as pessoas até algumas ficaram preocupadas porque não tinham seguido essa orientação. Então assim, eu acredito que as duas formas, né, ainda que venha essa orientação, as duas formas serão consideradas, mas né, se vier falando para fazer dessa forma lá na folha, no caderno de provas, você faz, entendeu? Se vier uma orientação diferente para rasura, você faz também. Por isso que eu falo que é sempre importante ler o que está escrito na capa do caderno de provas. Mas se não vier nada, você já sabe que essa é a forma aqui padrão de rasurar. Um risco em cima da palavra e segue a vida. Tá, gente? Essa é a forma de todos os concursos, garanto para vocês. Faça margens regulares. Gente, a margem, primeiro que ela tem que estar explícita. Não vai deixar meio centímetro que o corretor não vai entender se aquilo é uma margem, se foi uma falta de atenção. Então, meça lá 2 dedinhos. Né? Se o seu dedo for muito grande, você mede menos. Mas deixa bem marcada a margem. A margem, tente fazer todas as margens, sempre começando na mesma direção. Ok? Não é margem que eu quero falar do parágrafo. Parágrafos bem marcados, tá? Nem sei se falo isso depois. Parágrafos bem marcados, com bom espaço, irregulares. Evite repetições, procure usar sinônimos, tá, gente? Não fica usando porém a redação inteira. Use porém, no entanto. Não precisa usar além disso toda hora, use além disso, ademais, né? Vamos variar aí. Se tiver alguma palavra que precise repetir, tente ver um sinônimo, tá? Para não ficar repetitivo, evite repetições. Depois, evite o uso de gírias, abreviaturas, frases prontas ou clichês e estrangeirismos, né? Eu já falei com vocês, lá aquela parte da adequação vocabular. Não usar gírias, frases prontas, clichê, estrangeirismos, né? Evitar, né? Evitar, dependendo do tema, vai ser necessário você usar. Mas evite. E a abreviatura depende, você pode usar a abreviatura sim, você vai escrever lá LDB.
Só que o que acontece? Se escreveu LDB pela primeira vez no texto, você tem que colocar entre parênteses o que significa LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Por quê? Porque você tem que sempre escrever um texto pensando na pessoa que não sabe nada sobre aquele assunto. E aí ela não sabe o que é LDB e vai ficar perdida. Então você tem que mencionar. Aí você falou de novo sobre LDB no texto, lá, falou na introdução, depois fala lá no segundo parágrafo do desenvolvimento, aí você já não precisa mais escrever LDB, escrever o significado, porque você já explicou lá em cima, então não precisa repetir, tá, gente? Então fica essa dica. E eu trouxe para vocês algumas expressões para vocês usarem na introdução, né? É notório que as políticas públicas para a educação no Brasil, gente, então, vocês podem começar o texto assim, ou é notório que a educação no Brasil, é consenso que a educação no Brasil, é indiscutível que a educação no Brasil, é alarmante os dados sobre a educação no Brasil, e aí vai depender da forma que você for começar, qual expressão você vai usar, né? É urgente que, esse é mais difícil você usar, né? Observa-se que a educação no Brasil, enfim, então são algumas dicas de expressões que você pode usar na introdução, tá? Vocês podem pesquisar também outras, tem inúmeras, né? Ou você não precisa nem começar com nada, né? O notório já é meio clichê, mas dá para usar, tá? Você pode usar porque eu acho que até para esse tema ficaria legal. Mas você pode simplesmente começar falando a educação no Brasil, ou segundo a Constituição Federal, a educação é direito de todos. Aí vocês veem, eu não lembro agora o artigo, tá, gente, de cabeça, mas vejam lá o artigo, decorem isso aí para vocês usarem em algum momento na redação de vocês, se quiserem, né? Mas se não lembrarem uma citação, vai enriquecer o texto e vai caber aí, quer dizer, a educação é direito de todos, né? Então, políticas públicas para o ensino básico, para a educação de jovens adultos, cotas, para qualquer coisa que seja, cabe sim. Inicie o segundo parágrafo com uma das expressões a seguir. Gente, não necessariamente o segundo, né? Pode ser o terceiro também, algum parágrafo do desenvolvimento. Sabe-se que, né, educação no Brasil, observa-se que, é preciso frisar que, é necessário ressaltar que, pelo simples fato de, tá? São algumas sugestões para você utilizar aí no seu desenvolvimento. Terceiro parágrafo, também desenvolvimento, né? E aí, na verdade, esses aqui do segundo e terceiro servem para os dois. Além disso, ademais, né? Foi o que eu falei, em vez de ficar repetindo o tempo inteiro, você varia um pouquinho. Por outro lado, outro fator indispensável, ainda convém lembrar que são algumas expressões para você usar aí entre um parágrafo e outro. Conclusão, aí tem vários, né? Inicie a conclusão usando uma das expressões a seguir. Diante disso, desse modo, dessa forma, diante do exposto, em vista dos argumentos mencionados, em suma, destarte, assim. E é isso, pessoal, né? As expressões, até coloquei aqui, são apenas algumas dicas. Você pode utilizar os elementos de coesão e expressões de sua preferência. Ok, pessoal? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado das dicas, tenham anotado, tenham tirado as dúvidas, porque isso causa muitas dúvidas, né? Por isso que eu escolhi esse assunto, né? A gente vê sobre o edital para tirar qualquer dúvida sobre tipo de letra ou alguma outra coisa. E trouxe essas expressões aí para vocês ligarem os parágrafos, né? Iniciarem a conclusão, o desenvolvimento, porque há muita dúvida também em relação a isso. E mais uma coisa também que eu lembrei aqui agora, título, né? As pessoas perguntam, e aí, precisa de título? Título é a mesma coisa, gente. Para o texto dissertativo argumentativo, geralmente não precisa de título. Enem não precisa, a maioria dos concursos públicos não precisa. O único concurso que eu falei para vocês pede letra cursiva, ela também pede o título, que é a Marinha, né? Pede o título e tem que ser centralizado na linha. Mas aqui no edital não falou nada de título. Se na capa da prova, né, da folha de prova também não falar, não precisa colocar. Agora, se falar escolha um título, aí você vai colocar um título.
E mesma coisa para discursiva. Discursiva, ó, lá para o nível médio, né? Que não é dissertação, né? Texto dissertativo argumentativo. E é um assunto específico da área também. Pode ser que seja uma pergunta, assim, algo para a pessoa, para vocês, né, desenvolverem ali alguma situação, algum tema mesmo, vai ser um tema para desenvolver, mas não necessariamente dissertativo argumentativo. E aí, assim, professora, mas eu tô insegura, continuo insegura quanto a botar o título ou não. Tá inseguro? Então coloca. Por quê? Se o título não é exigido e você coloca um belo título, tudo bem, ok, não tem problema algum. Agora, se em algum lugar, lá no edital, está escrito que precisa o título e a gente não viu isso, na capa da prova, em algum lugar, está escrito que precisa de título e você não viu isso, e você não colocar, e você perde ponto. Então, por via das dúvidas, está inseguro, coloca o título, tá bom, gente? Então é isso, acho que a gente termina aqui. Parabéns mais uma vez, né, por vocês terem assistido essa aula, estarem anotando, significa que vocês estão dedicados, já estão na frente, porque muitas pessoas não estão aqui participando dessa maratona. E é isso mesmo, treinem, tá? Assistam amanhã, tá, gente? A última aula, né, no nosso último dia da nossa maratona, que a Fernanda Nascimento vai falar sobre políticas públicas na educação, que é o tema dessa prova discursiva, né, para a área do magistério. Então a aula de amanhã vai complementar a aula de hoje, né, o conteúdo que vocês precisam para começar a treinar a redação de vocês. E aí começa a treinar em casa. Ela vai dar exemplos de tema, talvez, não sei exatamente, não posso falar o que ela vai fazer amanhã. Ela vai dar sugestão de introdução, alguma coisa assim. E aí você vai pegando as dicas amanhã, anota tudo que ela falou, soma a todas essas dicas que eu dei aqui hoje, né? Essas expressões, os erros, e começa a treinar em casa, entende, gente? Começa a treinar, começa a praticar para você arrasar na redação e arrasar também na prova objetiva, ok, pessoal? É isso, então. Um beijo para vocês, boa noite, bons estudos. E deem notícias, tá bom? Depois desse concurso eu quero saber notícias, quero saber quem foi aprovado, tomou posse, tá bom? Beijo!